Então, meus irmãos, nós vamos fazer um estudo, uma reflexão acerca da divisa do Espiritismo, que é fora da caridade, não há salvação. Que o nosso Senhor Jesus envolva-nos para que assim tenhamos uma facilidade maior de nos conectarmos às mentes amigas, gentis, superiores a nós, que aqui se encontram, sempre com o propósito de nos ajudar, com esse intuito sadio, de nos fazer despertar a nossa consciência em favor de nós mesmos, para que assim possamos todos nós, envolvidos nesta luz que aqui, esta casa oferece, possamos avançar no campo do entendimento, no desenvolver a razão iluminada pela fé espírita. Fora da caridade não há salvação. Como o texto que aqui foi lido, da interpretação de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, das palavras de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, falando do remédio para todos nós. Quanta sabedoria desses espíritos a nos passar que há um medicamento eficaz para as nossas dores, para as nossas chagas. Como aqui também foi dito no texto, que é a chave, é uma metáfora, é a solução para cada um de nós. São afirmativas profundas, não superficiais, são profundas porque adentram a todos nós como espíritos imortais que aqui nos encontramos e que no fundo do nosso coração, como filhos de Deus que somos, percebemos que de fato esse é o caminho. Nós temos aqui algumas reflexões a fazer quanto a certos personagens, a certos irmãos que pela sua prática da vida, não só pela sua fala, mas principalmente pela prática da sua vida, da sua existência aqui na Terra, nós notamos uma ascensão moral que conquistaram com muita perseverança, com muito sacrifício, com muita fidelidade aos princípios que o Espiritismo, que nos traz Jesus para nós, para os nossos corações, se empenharam em fazer. Temos aqui o nosso irmão Tadeu, que é Tadeu lá de Araxá. Araxá, etimologicamente, Araxá é uma palavra do Tupi-Guarani. E Araxá, ela tem uma etimologia muito interessante. Quando eu soube, me chamou a atenção, por isso estamos aqui dividindo essa informação. Araxá quer dizer cidade alta. Vejam que interessante. E vem dessa linguagem, desse idioma dos nossos irmãos que falam em Tupi-Guarani. O irmão Tadeu, ele tem uma história muito interessante, pois desde muito pequenino ele já acompanhava sua mãe, que se intitulava católica, mas ela se incomodava com a inércia das pessoas com quem ela lidava, de não se levantarem, não irem ao encontro daqueles que sofrem.
E ela então tomou essa iniciativa com muita decisão e como educadora, como mãe educadora, ela levava o irmão Tadeu, conhecido como irmão Tadeu. Ela o levava desde muito pequenino, fazendo-o acompanhá-la nas tarefas que ela realizava. Essas tarefas eram tarefas que muitos não queriam abraçar de forma alguma, como adotar uma prática de visita a doentes cujos ferimentos ali estavam e eles sem condições de irem aos hospitais, de buscarem aqueles que estavam profissionalmente gabaritados para pensar, para tratar essas feridas, eles não iam. Então eles ficavam em seus lares com ferimentos, com muitas dificuldades de toda ordem, e essa senhora, ela se movimentava e ela ia ao encontro desses irmãos. E ela tratava do ferimento e ela era muito intuitiva. E nós sabemos aí que essa intuição é a própria mediunidade. Os espíritos, quando percebem que aquele coração vibra amor e que põe em prática decididamente o bem, seguindo os passos de Jesus, a espiritualidade se achega, a espiritualidade se aproxima e aí intui, dando informações, muitas das vezes no campo da medicina mais simples, das ervas, e assim ela agia. Ela cuidava desses irmãos muito sofridos, muito pobres, e ela naquela prática constante. O irmão Tadeu, que hoje já é um senhor, já bem idoso, muito experiente na área do bem, ele olhava sua mãe e começou a aprender com ela. Em dado momento, o seu avô, pai de sua mãe, teve um AVC, e quem que cuidava do avô? Ele, o neto, o irmão Tadeu. Então ele foi criando muita experiência e aprendendo com sua mãe como lidar com os doentes. Não só ela tratava do ferimento exposto na carne, mas ela ia além. Ela ia no cerne da questão, no cerne das dores morais, conversava com aqueles irmãos, passava a esperança, falava de Jesus. E isso acalmava aqueles irmãos, fazendo-os sorrir, e ficavam tão felizes ao recebê-la, ou melhor, ao recebê-los, porque o irmão Tadeu, filho dessa senhora, estava sempre presente. Até o momento que ela retorna à pátria espiritual, e ele, com muita sabedoria, ele deu continuidade, e onde morava, uma casa muito simples, chão batido, terra batida, muito simples. Ele percebeu que tinham 2 paralíticos na cidade que precisavam ser acolhidos, pois eles não tinham onde viver. Ele saiu do seu quarto e os colocou, isso mesmo depois do desencarne de sua mãezinha, e os colocou em seu quarto e começou a cuidar desses paralíticos. E ele então foi encontrando enfermos, esses enfermos que não tinham como sobreviver. Ele então começou a levar para a sua casa, embora muito simples, porém muito asseada. Ele aprendeu tudo isso com a sua mãe. Ele levou tantos doentes, inclusive ele colocou na cozinha porque não tinha mais onde colocar. E as pessoas da cidade começaram a observá-lo e a se sensibilizarem diante das suas atitudes, que fazia com que todos se sentissem até mesmo envergonhados de ver aquele homem jovem com tanta responsabilidade no campo do amor em ação.
Então, começavam a se aproximar e a oferecer ajuda, porque percebia a sua luta. Então, meus irmãos, ele fundou com o tempo, com a ajuda de muitos amigos, a Casa do Caminho. A Casa do Caminho é o centro espírita do irmão Tadeu. E também é um hospital, que tem vários setores, inclusive o TI, porque há médicos, há equipes de enfermagem que estão lá se dedicando e aprendendo com ele, porque ele é o fundador, ele é aquele que é responsável, consciente, que trabalha para o Cristo, médium. E ele então vai ensinando, vai orientando, mas ele ensina com amor, ele abraça todos com a sua responsabilidade, assim como somente um apóstolo poderia fazer. O benfeitor da Casa do Caminho é Lázaro, aquele irmão de Marta e Maria que conviveram com Jesus. Lázaro é o benfeitor, com quem ele tem uma estreita ligação, uma conversação com esse espírito nobre que muito ajuda e orienta. Essa é a história do irmão Tadeu, bem reduzida. Quem quiser acessar a história dele, conhecer a Casa do Caminho, o hospital, ele cuida ele tem a parte geriátrica e psiquiátrica. E ele percebe, porque há o centro espírita dentro da Casa do Caminho. Então, eles percebem, ele junto com a equipe médica, a equipe de enfermagem, que o trabalho do centro espírita de desobsessão, de amparo aos benfeitores, aos enfermos, os fluidos que são derramados através do passe, acalma a todos os irmãos que lá se encontram, inclusive da ala psiquiátrica. Então, tudo isso fez com que houvesse uma conquista de credibilidade. E passou então a ser muito ajudado por vários empresários, por vários irmãos, porque realmente, de fato, precisa, porque tudo é muito asseado, tudo é a casa dele, não. O quartinho do irmão Tadeu é muito simples, porque ele mesmo fala, eu sou um seguidor de Jesus, então eu quero viver muito simples. Ele faz questão de ser assim, porque ele mesmo diz que não há necessidade de ter mais do que ele de fato já tem. Então o quartinho dele é bem simples, também é terra batida, ele continua com aqueles costumes, mas tudo muito asseado. O hospital tem a sua arquitetura, a sua construção, com todas as necessidades que a área civil pode oferecer para que ali possa serem abrigados os enfermos. É algo muito interessante de nós conhecermos, porque quando nós conhecemos essas personagens, esses espíritos que estão aí contemporâneos, nós nos sensibilizamos, nós como que precisamos desse ânimo, a nossa alma ela se agita quando encontramos, assim como Chico Xavier, o grande Francisco Cândido Xavier, quem não se sensibiliza só em ouvir a sua fala? Quem não se sensibiliza em ler seus livros, cuja lavra vai além de 400, estão descobrindo ainda mais anotações, porque ali, magneticamente falando, foi colocado o seu amor, porque ele foi considerado o homem amor. Baseado em quê? Na sua fala, muito além da fala, baseado na sua prática, na maneira como ele lidava com todos os irmãos, sem fazer nenhuma diferença, nenhuma, tratava todos
como irmãos, filhos de Deus. Uma vez perguntaram a ele, Chico, ele dava tanta lição que quando a gente escuta, a gente se sensibiliza e às vezes dá vontade mesmo de chorar, porque ainda somos um pouco assim, com as nossas emoções balançadas em relação a isso, porque ainda não alcançamos. Então, quando a gente escuta, a gente fala, meu Deus, como assim? Porque ele beijava a mão de cada pessoa que se aproximava dele. Então, uma vez falaram para ele, Chico, você beija a mão de todos, tantas pessoas, centenas de pessoas. E ele então respondia, se eu não beijar as mãos, eu beijarei seus pés. E nós, quando ouvimos isso fica ressoando na caixa acústica que Deus nos proporciona e nós ficamos buscando entender qual o conteúdo. O que é isso, meu Deus? Da onde vem esse sentimento tão nobre de um espírito, certamente, com uma evolução muito além daquilo que nós conseguimos entender, embora ele nunca quis ser visto como tal, mas não tem jeito, principalmente agora que ele já fez a passagem, voltou à pátria espiritual, nós vamos tendo acesso a vários outros informes de irmãos que tiveram contato com ele e cada vez mais nós ficamos docemente surpreendidos. Então, pessoas, espíritos que deixam essas marcas luminosas para nós e tantos outros, não tem como deixarmos de falar sobre esse tema fora da caridade. Não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, hoje eu estava ouvindo até uma fala de Arthur Valadares, de quem eu gosto muito, ele é mineiro também. E ele estava falando que na época de Jesus, eu não sabia disso porque eu não tenho esse conhecimento, mas a gente vai aprendendo com quem tem, que quando eles desenrolavam os pergaminhos, né, quando você olhava para o meio do pergaminho, você via o cerne do assunto, do tema que ali estava sendo desenrolado, desdobrado. Aí eu fiquei pensando, que coisa interessante que fala, eu achei aquilo assim um tanto curioso. E, coincidentemente, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala fora da caridade não há salvação, fica exatamente no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é o cerne. Ah, mas eu tenho muito conhecimento. Mas o conhecimento precisa ser iluminado pelo amor. Nós hoje temos cada vez mais entendimento dessa questão em vermos tantos irmãos com tantos conhecimentos que nós não chegamos nem próximo, devido à intelectualidade tão desenvolvida. No entanto, estamos aí lidando com situações tão difíceis em todas as áreas, porque o conhecimento ele é muito importante, ele é fundamental, desenvolve, abre caminhos mentais, é fundamental. A doutrina espírita nos ensina, a doutrina espírita nos convida a nós nos instruirmos. Então, claro que sim, mas vejamos, se não houver a luz do amor, nos tornaremos pessoas endurecidas, vaidosas. Qual utilidade de fato teremos, principalmente agora, nessa fase de transição planetária? Estamos atravessando, transitando para uma outra fase da humanidade, do planeta. É preciso que nós pensemos sobre isso. Nós somos seres pensantes. A partir daí, é necessário que com humildade, o que é muito difícil nós termos, parece fácil, mas não é. Por mais que nós estudamos, a gente vai vendo que a humildade é a base das outras virtudes, segundo
segundo está no Evangelho, e nós começamos a nos perguntar, meu Deus, como é importante essa virtude, como é difícil nós conquistarmos essa virtude. É necessário, meus irmãos, que nós façamos estudos aprofundados. O que é um estudo aprofundado? É ler, estudar, ler o que está nas entrelinhas, qual mensagem está sendo passada para nós, que luz tem nesse texto, o que ela está iluminando em mim, e reflexionar sobre o que leu. Buscar ver o que de fato aquilo tem com a minha vida diária, como posso utilizar aquele ensinamento para que nós possamos ter a convicção de que aquele princípio básico que começamos a ter, ele é muito eficaz no nosso caminhar, na nossa jornada evolutiva. Então, voltando aqui ao cerne da questão, vejamos, mais ou menos no meio, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Vejamos bem. Eu achei tão interessante isso, eu gostaria de dividir com os meus irmãos e amigos que aqui estão. E ele fica no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É o cerne, está lá, no meio do pergaminho. É isso. Isso é que a gente tem que prestar muita atenção. Não desconsiderando o conhecimento que liberta, porque a verdade, quando nós começamos a ver aquela luz que ilumina as nossas mentes, e claro que o coração, porque é interessante, outro dado também que eu descobri, é que quando a gente fala de mente, a gente esquece do coração. Quando fala do coração, acha que tem separadamente. Mas os judeus daquela época não viam dessa maneira. Eu falei, olha, que coisa maravilhosa. Eles não viam dessa maneira. Quando eles falavam mente, era mente e coração. Era uma coisa, são as duas energias entrelaçadas, sendo trabalhadas. Então, precisamos fazer com que todo o texto lido precisa mexer com a nossa inteligência, para nós adquirirmos o conhecimento. Mas é fundamental buscarmos sentir para se tornar verdade em nós. Se ficar só no campo do intelecto, é teoria. Bela, poética, com certeza sim. Mas quando nós buscamos sentir, mas eu tenho dificuldade de sentir aquilo que eu aprendo. Eu tenho tanta dificuldade de perceber o que de fato, qual proposta ali está sendo passada. Peça ajuda. Peçamos ajuda. Sempre que nós vamos ler algo, principalmente algo importante para toda a eternidade, porque são palavras de vida eterna. A gente não perde mais. Elas ficam conosco. Por quê? Porque fazem parte da verdade. Fazem parte do amor. Então, sabe o que a gente pode fazer? Façamos uma prece. Senhor, vou ter contato com um texto, a meu ver, sagrado. Preciso abrir os meus campos intelectuais e espirituais, para que as minhas emoções possam se renovar, para que seja edificante, para que eu construa em mim um edifício do amor. Me ajude, Jesus. Por favor, Senhor, que os bons espíritos iluminem tudo aquilo que já tenho, porque Deus me concedeu, como a cada um de nós. Ilumine, Senhor. Quando você faz uma prece e começa a ler, tudo faz a diferença. Faz a diferença. Parece que as letras começam a bailar luminosas e elas começam a fazer um sentido que às vezes antes não faziam sentido. De forma profunda. Então, meus irmãos,
no Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15, é muito interessante porque Jesus aqui ele é indagado por um doutor da lei. O doutor da lei, naquela época, ele era um cidadão muito importante. Todos o respeitavam muito, porque ele não só conhecia as leis civis, mas também conhecia as leis de Moisés. Sabia com profundidade tudo aquilo que estava escrito. E então, o doutor da lei se levantou, se aproximou de Jesus e o tratou como mestre. Na época, a palavra rabi, ou rabone. Então, vejam, um doutor da lei. E falou para ele: o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Perguntou a Jesus. Jesus então respondeu com outra pergunta. Que é o que está escrito na lei? Ele sabia que o doutor da lei era conhecedor. Que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Jesus perguntou. Então o doutor da lei respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo, como a vós mesmos. Jesus disse-lhes então: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Quando nós lemos vivereis, primeiro Jesus orienta: faça então isso que você sabe. Já está aí uma orientação. E logo após ele complementa: e vivereis. Vida. Ele está falando de vida. Ele está falando que quando nós abraçamos essa ideia, colocamos em prática e nos oferecemos a Deus com submissão à vontade de Deus, sem nos rebelarmos, sem ficarmos reclamando, sem nos tornarmos vítimas, mas nos entregamos à vontade de Deus, trabalhando, ajudando o próximo, nós temos vida. Nós nos tornamos vivos. Vejam, será que tem gente no corpo, nós chamamos de vivos, né? Vamos então considerar. Será que tem gente no corpo que está morta? Bom, segundo o entendimento dessas duas palavras, sim. Certamente, quando nós podemos estar vivos no corpo físico, mas quando nós não absorvemos através da prática, através do estudo, principalmente através do bem que todo instante aparece para nós, quando nós não aproveitamos essa oportunidade, nós escurecemos um pouco, se assim eu posso me referir, de forma simbólica, é claro, escurecemos um pouco a vida, que poderia ser mais luminosa, que poderia ser mais interessante, que poderia nos dar mais ânimo. Então, é importante que nós entendamos isso. Eu quero ser viva, eu quero ter vida, a vida verdadeira. Ah, mas você já é uma senhora, em algum tempo, em X tempo, você retornará. É certo, mas quem disse que eu não estarei viva? Será que do outro lado da vida, que são os vivos mais vivos do que nós, porque já estão libertos desse corpo que abafa o espírito imortal, será que a gente que deveria estar sendo viva também não está agindo com uma certa, entre aspas, morte? Porque continuam reclamando, continuam querendo se vingar, continuam esquecendo que eles também precisam de perdão,
Por isso é preciso olhar o próximo e entender que o próximo, como ele, está também buscando amadurecer, crescer. E daí começa a surgir um novo entendimento e começa a entender que a lei do Pai Altíssimo, que faz com que nós resgatemos o nosso passado, muitas das vezes sendo instrumentos, ou melhor, passando por aqueles que são instrumentos para nós nos sensibilizarmos, muitas vezes através de uma dor. Me desculpe. Então nós precisamos fazer isso que Jesus falou, fazer isso, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, e ame o próximo como a vós mesmos. Mas isso é assim? Claro que não. Isso é um processo, mas é preciso que todo o caminho que precisamos percorrer, possamos nós ter a coragem de dar um passo, depois outro passo. O que eu posso fazer? Como eu devo agir? Tenho potências, as potências da alma, eu tenho a vontade, eu tenho a inteligência, eu tenho o pensamento que vai, que flui, que eu emano. Eu tenho condições de começar a aprender para entender melhor tudo isso. Quantas coisas temos a aprender? Quantas coisas. Aí o homem que estava com Jesus, o doutor da lei, falou para Jesus assim: e quem é o meu próximo? Olha que pergunta interessante, porque Jesus falou que era... Falou não, ele apenas falou, repetiu. E tudo aquilo que ele falou, que já tinha sido dito, é um fato. Aí ele falou: e quem é o meu próximo? Então Jesus tomou a palavra com a autoridade moral de um ser crístico, do próprio governador da terra, e falou para ele: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém cidade alta, Jericó uma cidade mais baixa, onde havia comércio, era uma cidade interessante no campo material, caiu, Jesus continua, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que conhece a lei, que veio também para o mesmo lugar e, tendo considerado, passou ainda do outro lado, se distanciou daquele homem ferido, machucado, semi-morto. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Essa é a história que Jesus contou, que até hoje está ressoando, atravessando milênios e nós estudando. Aí a pergunta de Jesus: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Teve o sacerdote, teve o levita e teve o samaritano. Aí o doutor da lei lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia com ele. Aí Jesus disse: e depois e fazei o mesmo. Quem registrou essa parábola foi Lucas.
Lucas registrou. Só um parêntese, Samaria era um ambiente, um lugar, um vilarejo que os judeus não gostavam, porque houve determinadas divisões entre eles. E Samaria, os samaritanos, que era quem nascia em Samaria, eles eram muito mal vistos. Eles eram considerados homens de uma vida que não seguia a lei de Moisés. Então havia uma ojeriza em relação aos samaritanos. No entanto, Jesus, na sua história, fez com que o doutor da lei compreendesse que não há rótulo, que não há etnia, que não há condições intelectuais que superem a caridade que deve ser feita. Encontramos alguém que precisa, façamos a caridade. Isso de acordo com aquilo que alcançamos dessa parábola. Então, meus irmãos, esse capítulo, ele não é longo, não. Ele é bem curto, mas ele é tão profundo. Inclusive, Allan Kardec, ele afirma que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo, caridade contrária ao egoísmo, e humildade é contrária ao orgulho. O que então, aqui aprendendo, nós entendemos? É preciso que nós nos auto-eduquemos. Eu preciso me educar. Eu não tenho que ficar observando, claro, se por acaso for alguém da minha responsabilidade, um filho, alguém, ou alguém que dê a permissão. Claro que nós podemos e devemos sim orientar. Claro, também é a caridade. Uma fala que orienta, que aclara, que acolhe. Isso é fundamental. Porque a caridade, ela embala o ato. Muitas das vezes nós pensamos assim, eu tenho que fazer a caridade, então eu vou dar arroz, vou dar feijão, vou dar óleo. Claro que isso é importante. Porque o estômago, ele precisa ser saciado. A pessoa tem que estar com seu organismo nutrido, claro. Mas é tão importante também nutrir o espírito. Nós aprendemos que o espírito é um campo que precisa ser florido. E para que haja flores nesse campo e frutos, nós temos que tratar do solo. Esse solo é o coração, é aquela parte sensível que todos nós temos. Então é necessário que nós possamos nos entregar a esse tratamento que é a educação que Jesus nos traz. Então, é necessário deter em nós, não no sentido de não vou ver o meu egoísmo, não quero prestar atenção, absolutamente, eu tenho que observar, eu tenho que diagnosticar em mim e tratar, não me revoltar contra mim, não olhar para mim e falar, nossa, como eu ainda sou egoísta, não, perceber assim, puxa, como eu ainda sou assim, preciso me educar, preciso me aprimorar. Será que tem a chave da solução para essa situação? Nós ouvimos aqui na página. Tem sim. Existe um remédio que trata a caridade. Mas a caridade, ela não é só, como nós antes estávamos falando, não é só a caridade material, sem tirar o seu valor. Mas é importante o conteúdo do nosso coração quando estamos fazendo a doação de algo importante até materialmente para alguém. Que nós pensemos assim, se eu tivesse naquela posição, como seria eu? Como gostaria eu de ser tratada? Então é tão importante, a caridade é algo que vem de dentro do coração.
E aí ela envolve a atitude. Um médico, por exemplo, que vai tratar de um enfermo. Se ele tratar com caridade, a diferença é logo percebida. E todos começam a buscar esse profissional da saúde que é bem assistido pela espiritualidade superior. Por quê? Porque ele está imbuído de sentimentos fraternos. Ele trata com respeito porque ele olha e vê um irmão. Se você é um advogado, a mesma coisa. Se você é uma camareira de hotel, por exemplo, por que não fazer uma cama, esticar bem o lençol, tratar tudo com muito asseio, colocar ali as flores para quem chega, perceber aquela beleza, aquela sensibilidade da poesia, das flores que Deus faz, que Deus cria. Então, mesmo em qualquer profissão, porque quando nós falamos de caridade, nós logo pensamos que é natural. Nós vamos então para uma instituição e lá eu vou fazer a caridade. Claro, aqui é o ambiente onde está centralizado fluidos que vão nos ajudar a seguir. Porque todos aqui têm o mesmo objetivo. É muito bom estarmos com irmãos que têm suas dificuldades, que você também tem, todos têm dificuldades. Mas o foco é lá, o foco é Jesus, o foco é melhorar, o foco é se aprimorar como espírito imortal. Então um perdoa o outro, se um fala alguma coisa, a gente pensa, vou orar pelo meu irmão, porque a gente já aprende isso naturalmente. O Espiritismo faz com que nós entendamos isso. A gente não é conivente com o equívoco, com a falha, mas nós só devemos ser compreensivos, assim como nós também gostaríamos que fossem conosco, porque nós também nos equivocamos, falhamos. Então, mas todos têm aquela luz que está nos chamando. Venham, vamos, continuem a trabalhar. Vamos, meus irmãos, façam a caridade, porque fora da caridade vocês não se salvarão. Salvar? Mas salvar de quê? Como assim? O que será? Que divisa é essa? Que bandeira é essa que foi levantada? Allan Kardec nos ensina que é preciso sim, porque quando nós começamos a nos movimentar no bem, fluidos saudáveis penetram em nós, pela simpatia dos bons espíritos, nos ajudam na nossa caminhada. E muitas coisas, muitas questões que iríamos encontrar, atravessar, muitas dores que iriam nos visitar, são suavizadas. Muitos atos que poderíamos cometer, porque ainda estaríamos embrutecidos, nós iríamos nos comprometer ainda mais, agravando as nossas dificuldades que já trazemos. Então, quando nós envolvemos as nossas atitudes mentais, atitude não é só aquela que as mãos fazem, são atitudes também verbais, temos expressões verbais, temos atitudes mentais, e elas podem ser envolvidas por sentimentos nobres. E aí sim, elas terão um aroma diferente. Aí as pessoas falam assim, nossa, quando eu encontro aquela pessoa, aí falam o nome, que eu não vou aqui falar para não constranger, não é? Eu me sinto tão bem, me traz uma paz de espírito. Às vezes eu chego com uma dificuldade tão grande, um aperto, mas aí essa pessoa se aproxima, conversa, aí parece que a minha respiração muda, eu até choro, mas eu choro de ver uma luz diferente. O que será isso?
é um aroma, é um hálito saudável, que quando aquele está imbuído desse eflúvio magnético, saudável, feliz, isso contagia aquele que se aproxima. Então, é ação e reação. Muitas das vezes nós falamos de ação e reação sempre na dor. Ah, se você fez cometeu aquele ato contrário à lei de Deus, você irá, aí usam até a palavra pagar. Você vai pagar. Conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos adentrando os portais do conhecimento espírita, nós começamos a ter uma visão mais leve e percebemos que a caridade exercida, ela faz com que nós comecemos a resgatar, não só através da dor, mas principalmente através do amor, principalmente. Há muito o que falar, meus irmãos, mas a caridade, ela é, como nós aqui iniciamos a nossa fala, o cerne da doutrina espírita. A caridade é um caminho ascensional. Eleva. A pessoa, ela segue. Ela é um movimento de dentro para fora, diferente de um pensamento mais materialista, não, é de fora para dentro. É claro, de tanto nós exercermos a doação, pode ser que nós nos sensibilizemos com o próximo que nos chega. Muitas das vezes isso acontece, é fato. Muitas das vezes você pega uma bolsa, uma roupa e vai doar sem nem perceber que aquela atitude deve estar envolvida com sentimento. Mas na hora que você olha para aqueles dois olhos, que é o próximo, algo te toca. Aí você sente que você está sendo tratado por aquele que você julgava estar tratando. Aí você fala, nossa, que bom, aquela senhora, aquele senhor, aquela criança, me fez um bem quando me olhou. Então, é claro, isso ocorre, mas é porque o nosso coração ele já está sendo trabalhado. Já existe ali um movimento da alma e os bons espíritos nos ajudam, trabalham a cada um de nós. Então, é um comportamento que precisamos adotar porque nós precisamos nos amar. Se eu me amo, se eu quero bem a mim, porque Jesus falou, ame ao próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu preciso pensar, bom, então eu tenho que ler coisas, livros, mensagens que construa em mim, que edifique um mundo melhor. É o reino de Deus, não é? Em meu coração. Por que eu vou fazer isso? Porque eu me amo. Porque eu preciso, se eu não me amo ainda o suficiente, eu preciso começar a adentrar. Muitas das vezes, quando nós ainda não entendemos isso, nós achamos que amar a nós mesmos é nos defender a qualquer preço. Fazer com que nós nos tornemos o mais bonito possível. Vou fazer muita academia. Isso é excesso. Nada contra a academia. É importante sim, atividade física, é importante sim cuidar da alimentação. Claro, tudo isso é amor a si mesmo. Mas quando está em excesso, vira desequilíbrio. Então essa medida é a dificuldade que nós temos quando não nos associamos a essas questões tão delicadas, que os espíritos amigos, a esse conteúdo tão amoroso que os espíritos amigos nos ensinam. Então nós começamos a melhorar a nossa visão. A visão, ela é iluminada pela fé também. A fé é algo que nós vamos também construindo.
Todos nós, como filhos de Deus, nascemos, é inata, é de todos nós. Mas nós podemos, como um campo, como antes foi dito, precisamos adubar, precisamos irrigar, precisamos tratar com carinho. E quando nós encontramos a nossa dificuldade, vamos tratar também com carinho. Nossa, como eu fiz aquilo errado, que raiva que eu estou de mim. Esse não é a melhor opção, não é um bom conselheiro. Puxa, eu me equivoquei de novo. Isso é condicionamento, é o comportamento repetitivo. Eu preciso olhar com mais calma. Por que aquilo me incomodou tanto? Fazer uma autoanálise, perceber em si, por que aquilo me incomoda tanto? Eu sempre ajo daquela maneira. Vou ler o Evangelho. Aí a gente pega o Evangelho, um dos livros de Emmanuel e tantas outras obras edificantes, pede a Deus, meu Deus, dá-me um caminho, uma resposta, uma dica que seja para que eu me trate, porque eu estou sempre me equivocando naquele ponto. Já percebi isso em mim. Aí geralmente ocorre, você abre, aí você fala, nossa, lê a mensagem, aí você fala, essa mensagem foi para mim, exatamente para o momento em que eu estou vivendo. Isso ocorre muitas e muitas e muitas vezes. Então nós precisamos sempre lembrar, meus irmãos, que é uma ação consciente. A caridade, quanto mais consciência nós vamos tomando dessas leis de Deus, do Evangelho de Jesus, nós vamos começando a banhar o nosso cérebro, que é a máquina produzida pelo nosso organismo para que nós o utilizemos bem. E aí nós começamos a iluminar esse cérebro com conhecimentos. Mas não, esse conhecimento precisa ser banhado conscientemente com esse comportamento sadio que é fazer o bem. Então é preciso sim, sempre pautar as nossas atitudes no bem, que Jesus nos ensinou e continua a nos ensinar. Lembremos aqui, está escrito que é uma fala que eu peguei de um estudo. O intelecto, que é o navio, ele precisa ter o leme do amor. Achei tão interessante essa fala. O navio, aquela estrutura fantástica, com toda aquela tecnologia, é o intelecto. Mas o leme precisa ser o amor. Senão, nós podemos direcionar o navio para uma rocha, para um ambiente que iremos maltratar esse navio e quiçá afundar. Então, meus irmãos, esse é o nosso estudo. Tem muitas coisas aqui que podíamos nos envolver através do estudo, e vamos então somente ler mais um trecho pequeno do Evangelho, ou melhor, do Livro dos Espíritos, que é uma das obras de Allan Kardec, vinda da espiritualidade, que é a questão 879. Qual seria, é a pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade superior, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Está falando aqui de justiça. Resposta, vai ficar para nós reflexionarmos, não vai dar para desenvolver. Mas olha a resposta dos espíritos. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a justiça, ela é guiada pela caridade. Vejamos o que tem aí para nós reflexionarmos, estudarmos, buscarmos através do conhecimento, mas principalmente interiorizarmos esse conteúdo que é tão sadio, é tão luminoso e nos faz tão bem. Muita paz a todos.